mas olha só que interessante essas cartinhas. Coisa bonita. Ah, eu não vi que vocês estavam aí. Eu tava aqui só conferindo as minhas lindas cartas. Umas staples que servem pra eu montar qualquer deck que eu quiser. Eu tava olhando e admirando elas e... Cara, ainda bem que eu tenho essas cartas. Hã? Onde eu comprei essas cartas? Como eu consegui? Que bom que você perguntou, meus amigos. Eu adquiri essas cartas aqui na PRJ Cards, a sua loja de Yu-Gi-Oh! Que mexer incrível! Pois é, meus amigos, eu venho aqui falar da PRJ Cards. Caso você esteja precisando montar o seu deck de coitado, que você vai ver todos aqui nessa série, você corre lá no site www.prjcards.com.br, acessa a loja e lá você vai ter uma variedade muito grande de cartas. Com alguma certeza você vai ter vários dos decks que eu vou estar citando aqui nessa playlist. Como eu já falei, é muito intuitivo o site, tem todas as cartas organizadas por abas, você tem lá todas as coleções regulares, você tem separado por todas as Mega Teams, os Raiden Arsenal, e claro que você tem todas as abas pra quem é fudido como a gente, as abas de promoções, onde você tem cartas de preço fixo de 2, 4, 6, 8 e 10 reais. E se você é um cara que gosta de coisas mais raras, você vai na aba de ostentação e lá vai ter as cartas nas maiores raridades para você deixar o seu deck brilhoso, bonito e gostoso. Mas então é isso, acesse prjcards.com.br e monte o seu deck. É isso aí, vamos voltar pro vídeo agora, valeu! Fala aí galera, eu sou o T e lembre-se que somente um idiota tem certeza daquilo que diz, e eu tenho plena convicção e certeza do que eu tô dizendo. E bem, meus amigos, estou aqui pra fazer mais um episódio da minha sériezinha de Michiko no Nega. Pra quem não tá ligado, dá uma olhada nesse card aqui, que é onde eu falo sobre algumas regrinhas básicas do jogo, a fim de falar sobre alguma dúvida que é bem comum na comunidade de Yu-Gi-Oh!, a fim de tentar sanar essa dúvida pra você. E no episódio de hoje eu vou estar falando sobre uma carta específica que é o Predaplant vs Anaconda. A Anaconda é uma carta que está muito enraizada na cultura do Yu-Gi-Oh! Atual e é uma carta que ela é um pouco peculiar. E dentro dela dá para surgir algumas dúvidas que eu vou tentar tirar ela de você, afinal de contas é uma carta que copia o efeito de outras cartas. Então vamos tentar entender algumas interações que ocorrem, o porquê algumas coisas não ocorrem quando você usa o efeito da Anaconda. O assunto de hoje basicamente é esse, então partiu, vamos lá. E muito bem, meus amigos, então aí tá a Anaconda pra vocês. Ela tem dois efeitos. O primeiro efeito diz que você pode escolher uma carta no campo, ele se torna Dark até o fim desse turno. Pronto, lembrando que ele é feito com 2 monstros de efeitos, então você não pode usar monstro amarelo sem efeito pra fazer ela. E segundo, ela diz que você pode pagar 2.000 pontos de vida e mandar um Fusion ou Polymerization Normal ou Quick Play Spell do teu deck pro cemitério como custo. Você vai mandar o deck pro cemitério como custo para dizer pro oponente meio que saber qual a fusão que você vai fazer. Feito isso, o efeito diz o seguinte: o efeito se torna o efeito da spell quando ela é ativada. Além disso, você não pode Special Summon Monstro pelo resto desse turno. Esse é o efeito da Anaconda. E quais são as dúvidas em volta dela? Basicamente, como a Anaconda vai copiar, teoricamente, ela vai aplicar o efeito da spell que você ativou como se ela estivesse sendo ativada. Só que ela basicamente só copia o efeito. O efeito se torna aquele da spell que você mandou do deck pro cemitério. E aí entra algumas dúvidas. Por exemplo, o efeito da Anaconda não toma Ash. Qual a interação da Anaconda com Ash? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta em algum momento. Tentou dar Ash na Anaconda e não pôde. 2 motivos aqui. Vamos supor que eu tô ativando o efeito da Anaconda, pago 2.000 e mando um Red Ice Fusion do meu deck pro cemitério. O efeito da Red Ice Fusion diz que eu vou fazer a fusão de um monstro que lixa o Red Ice como material ali, e aí eu mando os materiais do meu deck, tá? Então, se a Anaconda tá copiando o efeito da Red Ice Fusion e a Red Ice Fusion manda os materiais do deck, a Red Ice Fusion em si toma o Ash. O efeito da Anaconda tá sendo mandar os materiais do deck pro cemitério. Por que não pode dar Ash? Bom, primeiro, tem gente que se confunde já no primeiro efeito da Anaconda, né? Na primeira parte do efeito da Anaconda, que é pagar o custo, que é mandar a carta do deck pro cemitério. Primeiro, não tem como você dar Ash em alguma carta que manda do deck pro cemitério como custo, porque o custo não está incluso dentro do efeito da Ash. A Ash vai interagir com efeitos que tenham as questões de movimentação do deck que está descrito no efeito da Ash. No caso, se uma carta apenas paga o custo mandando uma carta do deck para o cemitério, você não pode dar Ash nela. Então, com relação ao custo da Anaconda, já está sanado, você não pode dar Ash, porque a Ash só interage com efeito, não interage com custos, beleza? Agora a gente vai para a segunda parte. O efeito da Anaconda vai se tornar o efeito da Spell.
E se o efeito da spell toma Ash, por que a Anaconda copiando o efeito da spell não toma Ash? Primeiro, porque o efeito que está sendo ativado e que você vai interagir é o efeito da Anaconda. E o efeito da Anaconda é replicar o efeito da spell. Então perceba que tem uma clara interação aqui, que a Ash Blossom, o efeito dela diz que quando um card ou efeito é ativado que inclua qualquer um desses efeitos, adicionar a carta do deck para mão, special summon do deck ou mandar a carta do deck pro cemitério, você dá o Ash e nega o efeito. Agora, a Ash tem que interagir com esses efeitos diretamente. Se o efeito da carta for adicionar a carta do deck, fazer special do deck, ou mandar a carta do deck pro cemitério, você pode dar Ash. Mas o efeito da Anaconda não é mandar materiais do deck pro cemitério. O efeito da Anaconda é replicar o efeito da spell. A spell é quem manda o deck, as cartas do deck pro cemitério. Mas o efeito da Anaconda não é mandar a carta do deck pro cemitério, tá? Ela tá copiando o efeito de uma carta que, por acaso, tem o efeito de mandar a carta do deck pro cemitério. Só que a Ash precisa interagir com quem tá ativando o efeito. Quem tá ativando o efeito é a Anaconda, e o efeito da Anaconda é replicar o efeito da spell que você midlou do deck pro cemitério como custo. Por esse motivo, não pode dar Ash na Anaconda, porque a Anaconda não tem nada que a Ash consiga interagir. O efeito da Anaconda é copiar o efeito de uma spell e não mandar uma carta do deck pro cemitério. Logo, se a Anaconda ativa o efeito mandando qualquer spell que seja Shadow Fusion, Red Eyes Fusion, News Fusion, Fusion Dashing, Branded Fusion, não importa. Todas essas cartas mandam material do deck pro cemitério, mas a Anaconda apenas copia o efeito dela. O efeito da Anaconda é copiar o efeito e não mandar as cartas do deck pro cemitério. Logo, você não pode dar Ash na Anaconda. A segunda parte que gera bastante repercussão e dúvidas no caso do efeito da Anaconda é o seguinte: ela copia o efeito da carta, certo? Certo. Daí você pega para ler algumas cartas e vê que tem uma clara discrepância de como o jogo funciona e quando você pega para ler as cartas individualmente. Por exemplo, o próprio Red Eyes Fusion. O Red Eyes Fusion diz que Fusion Summon um Fusion monstro do teu extra deck usando o monstro da tua mão, deck ou campo como materiais, incluindo um Red Eyes monstros que lixa no material da carta que você está fazendo. E se fizer, o nome se torna Red Eyes Fusion, beleza? Daí tem a segunda parte. Você não pode normal ou special summon outros monstros no turno que ativa essa carta. Beleza? Beleza. Daí aqui entra a questão. A Anaconda, ela só vai copiar o efeito da carta, tá? E ela não vai copiar, digamos, nenhum custo e nem as restrições. Ela vai copiar somente o efeito. Ou seja, ela vai copiar o que a carta faz. Qualquer outras coisas fora isso, não copia. Por esse motivo, você pode fazer a sua jogada normalmente, comba que nem um maluco, faz a Anaconda, dá o efeito da Anaconda, manda Red Eyes Fusion e mila os materiais. E aí, a Red Eyes Fusion restringe você a não poder fazer summons, outros summons no turno que você ativa a carta. Mas o que a Anaconda está fazendo é copiar o efeito, ela não está ativando a carta. Você não está ativando a Red Eyes Fusion, você está copiando o efeito dela. Então, você copia o efeito da Red Eyes Fusion e aplica somente o efeito. Isso de que a carta não pode fazer os summons quando ela é ativada, não tem nada a ver. Porque você não está ativando a carta, está copiando o efeito dela. E aí, por isso que você pode fazer todas essas questões. Então, por que você não pode fazer outros summons? Se você pode fazer summons antes de fazer Anaconda, por que não pode fazer summons depois? Porque é o efeito da Anaconda. E pelo menos ela tem isso no texto dela, né? Que você não pode special summon um monstro pelo resto desse turno quando você ativa esse efeito. Então, pela restrição da própria Anaconda, depois que você copia o efeito da spell, você não pode mais fazer summons. Mas se ela não dissesse isso, você ia poder fazer 2 monstros, Anaconda, Red Eyes Fusion, Dragoon e depois faz jogar no teu deck. Poderia fazer isso se a Anaconda não tivesse restrição no próprio efeito. Mas a restrição de não poder fazer summons depois da Anaconda não é pela restrição da spell que você está copiando. No caso do exemplo da Red Eyes Fusion, você está fazendo isso por causa da restrição da Anaconda, do efeito dela, que não deixa você fazer outros summons depois que você resolve o efeito, beleza? Outra interação também que a Anaconda tem ela não mila só carta que tem Fusion no nome, né? Ela diz que você vai poder mandar Fusion ou Polymerization, Normal ou Quick Spell do teu deck para o cemitério como custo. Daí você vê que a Anaconda, ela coloca Fusion entre aspas e Polymerization entre aspas. Card, tá? Isso significa que ela não está dizendo uma carta específica. Como, por exemplo, se uma carta diz no efeito Dark Magician e coloca entre aspas só Dark Magician, você só pode interagir com o Dark Magician, o Mago Negro em si. Agora, se ela põe entre aspas Dark Magician Cards, significa que você pode usar qualquer carta que lixe o Dark Magician, né? Que tenha Dark Magician no nome. Então, se tiver lá Dark Magician of Chaos, se a carta tiver Dark Magician entre aspas Monster, você pode interagir com o Dark Magician of Chaos. Por exemplo, é um exemplo. No
caso, como a Super Polymerization tem Polymerization no nome, você pode copiar a Super Poly com a Anaconda, beleza? Beleza. O efeito da Super Poly diz que você pode descartar uma carta, Fusion Summon um monstro do seu extra deck usando o monstro da tua mão ou campo como material. E aí, ponto. Nenhum jogador pode ativar cards ou efeito em resposta dessa ativação. Certo? Beleza, o Super Poly inclusive é uma carta bem desgraçada. E aí aqui entra a questão. Quando você dá a Anaconda, você vai copiar o efeito, vai replicar o efeito do Super Poly. O efeito é diferente de custo, tá, gente? O custo é o que você precisa fazer para a carta poder ser ativada. Se você não puder pagar o custo, você não consegue ativar uma carta, certo? No caso, a Anaconda, ela só copia o efeito do Super Poly, ela só replica o efeito. E qual que é o efeito do Super Poly? Fusion Summon um monstro do teu extra deck usando o monstro de qualquer lado do campo como material. Ponto. É isso. E é isso que a Anaconda faz. Você vai pagar 2.000, vai mandar a Super Poly deck pro cemitério e vai replicar o efeito da Super Poly, que é usar monstro de qualquer lado do campo. Daí você vai ter que usar os alvos válidos ali para poder fazer a fusão que você quer fazer. Só que daí entra outra questão. Quando acontece de eu dar a Anaconda, efeito, pago 2.000, mando o Super Poly deck pro cemitério e meu oponente quer dar Veiler na minha Anaconda. Daí eu falo, opa, pera aí, amigão. O Super Poly tá dizendo aqui no efeito dela que nenhum jogador pode ativar cartas ou efeito na ativação dessa carta. Você não pode dar Veiler na minha Anaconda. Mais uma coisa aí que você tem que repensar, meu amigo, porque como eu disse, como a Anaconda não copia as partes, digamos assim, consequência da ativação da carta que você está fazendo, no caso da Red Ice Fusion, você pode fazer summons antes de poder usar o efeito da Red Ice Fusion. O Anaconda o Super Poly é exatamente igual. Você vai usar a Anaconda, vai copiar o efeito da Super Poly e somente o efeito. Você não copia o custo e você não copia a consequência da carta, porque o Super Poly diz que nenhum jogador pode ativar a carta ou efeito em resposta à ativação dessa carta. Então o Super Poly precisa ser ativado da tua mão para o oponente não poder responder. A Anaconda só copia o efeito da carta como se ela estivesse sendo ativada, mas a carta genuinamente não está sendo ativada. Logo, cartas podem ser dadas em resposta à ativação do efeito da Anaconda que está copiando o Super Poly, entendeu? Então se eu ativo a Anaconda e mando o Super Poly, o cara já começa a ficar meio em pânico, começa a ficar assustado, ele pode ativar qualquer coisa do mundo para poder negar a minha Anaconda, sem problemas nenhum. Por fim, mas não menos importante, eu vou falar sobre uma nova carta anunciada. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre ela que você pode ver aqui no canto, que é a Branded Fusion. A Branded Fusion diz que você vai poder ativar essa carta e aí você vai poder usar os materiais de uma fusão que lixa o Albaz como material, né? E aí você vai poder usar 2 materiais somente da tua mão campo ou deck. Tá? Então a Anaconda pode copiar a Branded Fusion porque ela tem Fusion no nome. Então você pode dar a Anaconda e copiar a Branded Fusion. Tem um monstrinho aí que é o Albion The Branded Dragon, que ele é um monstro que quando ele é Fusion invocado, você pode dar o efeito e fazer uma outra fusão, banindo o monstro do teu campo ou cemitério para poder fazer uma outra fusão. Então, uma coisa que tá rolando aí na internet que você já pode usar e abusar do Branded Fusion é que através da Branded Fusion, as cartas, os monstros fusão Branded, né, os que usam o Albaz como material são relativamente genéricas, te dá possibilidade de você usar algumas coisas, como por exemplo, você vai usar o Albaz e o monstro de luz para poder fazer uma fusão. Você pode usar o Albaz e um monstro Dark, por exemplo, o Albaz e um monstro com 2.500 ou mais de ataque, coisa nesse sentido, o que dá bastante versatilidade, porque se você faz o dragãozinho aqui, você pode mandar o Albaz e um monstro luz, e esse monstro luz, quando o Albion entrar na mesa, ele pode dar efeito e banir os mesmos materiais para poder fazer uma outra fusão. Então uma coisa que você pode fazer, por exemplo, você pode dar você pode ativar a Branded Fusion e milar aquela sucata junto com o Albaz. A sucata diz que ele pode ser tratado como material substituto de qualquer material de fusão. Então se você mila o Albaz, que é um dragão, e essa sucata, você pode fazer o Albion, o Albion The Branded Dragon, dá o efeito do Albion, banhe o Albaz e a sucata do cemitério faz dragão, porque a sucata pode ser tratada como material específico, ela vai ser tratada como Dark Magician e o outro material é um Dragon. Daí você faz o dragão no deck de Branded, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer, você pode estar usando o Shadow de Luz, que é o Carrion, não sei qual é o nome dele. Então você pode ativar a Branded Fusion, fazer o Albion The Branded Dragon, e aí ele vai ativar efeito e vai banir o Albaz, que é Dark, e o Shadow Luz, que é Shadow. E você pode fazer a Winda, tá? Usando a engine de Branded. Você pode fazer isso, certo? E aí com certeza vai chegar em algum ponto que vai rolar essa dúvida de você querer fazer exatamente essa jogada usando a Anaconda, porque a Branded Fusion diz que você não pode fazer
outros summons do deck naquele turno, exceto de fusão. Só pode fazer fusão no turno que você ativa a Branded Fusion, tá? Então se você fez um link lá no começo da jogada e buscou a Branded Fusion, você não pode ativar ela, porque você só pode fazer fusão no turno que você usa, no turno que você ativa a Branded Fusion. Só que a Anaconda não copia essa parte. Então, inclusive, a Anaconda é um link. Teoricamente, no turno que eu faço a Anaconda, eu já não posso fazer a Branded Fusion, mas eu não tô ativando a Branded Fusion, eu tô copiando o efeito com a Anaconda. Nesse caso eu posso. Então eu faço a Anaconda do efeito, pago 2000, milo a Branded Fusion e faço uma fusão. Só que isso tem que tomar cuidado, porque se você for fazer essa jogada aqui, tenta fazer Dragoon ou Winda ou qualquer outro bicho usando o engine de Branded, você não pode usar a Anaconda, porque a Anaconda vai pagar 2000 e vai poder fazer o Albion. E aí o Albion vai querer dar o efeito de banir os materiais para poder fazer a fusão, mas a Anaconda diz que depois que você replica o efeito da spell, depois que você usa o efeito da Anaconda para copiar o efeito de uma spell, você não pode mais fazer special pelo resto do turno. Então, mesmo que a tua ideia fosse dar o efeito da Anaconda, copiar a Branded, fazer o Albion não vai poder fazer a fusão pelo próprio efeito, porque a Anaconda restringe. Depois que usa o efeito dela, você não pode mais fazer special soma pelo resto do turno. Mas enfim, meus amigos, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei até demais dessa carta. Espero que tenham entendido. Que se você tinha dúvida nesse sentido, deixa nos comentários se elas foram tiradas. Se tem mais alguma dúvida em relação à Anaconda, deixa nos comentários que eu tento responder assim que possível. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Como que achou, se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais.